Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 até o 17. Louvado seja Deus. O livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estar mais uma vez falando do amor de Jesus, diante da igreja. Agradecer ao pastor Silvânio, à pastora Elciene pela oportunidade, por nos receber aqui, na casa deles, na casa pastoral e aqui na igreja. Agradecer aos irmãos que estão aqui hoje. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque até aqui o Senhor nos livrou de todo mal. Então nós podemos estar adorando ao Senhor na casa dele, na casa de oração que ele preparou para estarmos agradecendo pela nossa vida, Quero agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir e a pastora Jaqueline, que com tanto carinho ele enviou um abraço aqui para a igreja, saudação, e também autorizou que a gente estivesse aqui. E é por isso que nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Quando a irmã Elciene falou que hoje seria o culto da CIB, aí buscando no Senhor uma palavra para trazer, tanto para as irmãs como para toda a igreja, Deus me trouxe nessa palavra, quando Ruth, ela tomou essa decisão de seguir a sogra Noemi. Mas será que ela tomou essa decisão por qualquer motivo? Ou será que ela viu algo diferente na sogra que a levou a tomar uma decisão que mudaria a história da vida dela? Todos nós, irmãos, nós temos o direito de decidir. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente tomar a decisão que nós quisermos. Ele pôs à nossa frente uma porta aberta, com dois caminhos que a gente decide qual caminho tomar. Deus não nos diz na palavra dele que nós somos obrigados a ir por esse caminho ou por esse caminho. Ele nos dá liberdade para decidir. E na história de Ruth, era ela e a cunhada dela, a órfã, as duas casadas com dois irmãos, filhos de Noemi. Mas eles morreram. O esposo de Noemi morreu, os filhos morreram, e ficaram as três viúvas vivendo juntas. Mas Noemi, ela tinha uma convicção de que ela servia a um Deus todo-poderoso, que ele estava no controle de tudo. Mas ela estava numa terra estrangeira, uma terra que não era a terra dela. Então ela decidiu, como ela não tinha mais filhos, não tinha marido, voltar para a terra dela, adorar o Deus dela, estar com a família dela. E nisso ela seguiu acompanhada das suas noras, até que chegou um ponto que ela não achou justo tirar as noras da parentela delas para seguir a sogra, que já não tinha nem como dar mais filhos, mais maridos, nem nada, ela não tinha como. Então ela despediu as noras, deixou as noras decidir. Volta para sua família, volta para os seus pais, volta para a tua casa. E órfã, chorando, talvez amando a sogra, mas seguiu o caminho dela, tomou a decisão de voltar para os pais, voltar para a casa da parentela dela. Mas daí Ruth
E assim, Orfa voltou, acabou a história de Orfa. Mencionou ela aqui, acabou a história. Mas Ruth, ela tomou uma decisão diferente. Ela decidiu seguir a sogra, acompanhar a sogra, viver com a sogra. E quando ela disse que onde ela fosse, ela também iria. Que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Tomou a melhor decisão, irmãos. Ela decidiu seguir uma pessoa diferente do povo dela. Alguém que às vezes as pessoas olhavam e falavam, uma viúva, coitada, não tem jeito. E as noras também, tomando a decisão de seguir uma mulher viúva, vai para onde, vai fazer o quê? E talvez nisso tudo as pessoas ficavam falando, criticando, murmurando, que poderia até fazer com que Ruth desistisse de ir. Mas ela não desistiu, ela tomou a decisão e foi para uma terra que ela não conhecia, uma terra distante da terra dela. E a leitura oficial do início do culto falou do chamado de Abraão, quando ele também foi chamado por Deus para sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra distante onde o Senhor iria mostrar, porque ele também não tinha mostrado a terra. E Abraão foi. E Deus falou que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E Abraão tomou a família dele, pegou tudo que ele tinha e foi. Assim Ruth também tomou a decisão. Ela deixou tudo para trás. O sofrimento dela, da viuvez dela naquela terra, a perda, a dor, e seguiu com a sogra dela, porque ela enxergava que ali ela receberia algo muito maior. Ela estava numa companhia de alguém que fazia diferença na vida dela. E assim Ruth começou a ter uma nova história escrita a respeito dela. Uma história que não se acabou só pelo fato dela seguir a sogra, Noemi. Mas que quando chegaram na terra de Belém de Judá, Noemi retornou para sua casa. Ali ela começou a instruir Ruth da maneira sábia, da maneira correta. E Ruth, ela não foi com a sogra para ficar vivendo dependente da sogra. Não, ela foi para ajudar, ela trabalhou. A sogra só orientava como que eram os costumes lá, o que era para ela fazer. E ela humildemente obedeceu e fez, porque ela sabia que quem a estava instruindo era uma mulher sábia. Era uma mulher que não tinha do que se envergonhar. Não tinha do que se envergonhar. E ali Ruth, ela começou a trabalhar e foi ajudar a sogra, foi trabalhando até que ela entrou na terra de Boaz, que era da parentela do esposo de Noemi. E ele era um remidor, porque naquela época a mulher ficava viúva, alguns dos parentes, para dar a continuidade na descendência, ia lá e remia, e pagava aquela dívida, vamos dizer assim, e se casava com a pessoa para dar descendentes. E Boaz, ele era um remidor, mas ainda tinha mais um acima dele, que poderia se casar com Ruth. Mas ele não quis. Por quê? Porque se fosse com Noemi, ele queria, que era da família. Mas Ruth era uma pessoa estrangeira, tomou a decisão de ir, foi porque quis, e ele não quis. Deixou o caminho para Boaz. E com tudo isso que foi acontecendo naquela terra, Ruth foi se tornando parte da história. Porque através de Ruth foi gerado o mais valente dos reis, que foi um rei ungido por Deus, foi o rei Davi. Ruth se tornou a avó do rei Davi. Na história que a gente conhece da Bíblia, ela se tornou uma pessoa tão importante, até mesmo para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto tempo depois. Isso foi devido a uma decisão que ela tomou num período que às vezes ela se achava perdida, triste, abatida pela perda
perda do esposo. Estamos vivendo uma época onde nós estamos assim passando por uma situação de perdas, muitas perdas. Mas o que será que nós estamos decidindo fazer para tornar a nossa história diferente na caminhada com Jesus? Será que nós estamos decidindo tomar a decisão de continuar crendo no nosso Deus, como já foi falado aqui, crendo que Ele está no controle de tudo, que independente dos acidentes que a gente sofre, independente da situação adversa que a gente passa, independente da gente estar com saúde, às vezes com alguma dor, como aqui foi pedido oração para a irmã que não está bem, independente de tudo isso, será que nós estamos tomando a decisão certa de que é buscar primeiro o reino de Deus e crer que esse Deus que criou todas as coisas, Ele é poderoso para resolver qualquer situação, e que o melhor lugar para a gente estar é na presença dEle, não tem outro lugar. Ruth, quando foi com Noemi, ela reconheceu que o melhor lugar para ela estar era ao lado de uma pessoa que a aproximava de um Deus que fazia tantas maravilhas, tão incontáveis, que talvez ali naquela terra ela viu tanta coisa boa na vida daquela família, que ela não quis se apartar, ela quis continuar. Foi fácil? Não foi fácil. Quem aqui acha fácil se afastar do pai, da mãe, ficar distante dos filhos? Não é fácil para ninguém, mas às vezes é necessário. Às vezes Deus nos chama para uma obra que é distante de tudo que nós conhecemos, mas é para nos dar a oportunidade de ter a nossa história escrita de maneira diferente. Nós temos que estar atentos ao que Deus requer de nós, porque nós, a minha família pelo menos, nós saímos da nossa terra. Nós não estamos nem na minha terra, nem na terra do pastor Tamashiro. Eu sou do Paraná, ele é do Mato Grosso do Sul. Nós estamos numa terra distante. Se for para a minha família, é 1000 quilômetros. Se for para a família dele, é 1000 quilômetros. Então, de toda maneira, estamos distantes. Mas nós temos que ter convicção de que quem nos trouxe aqui foi o nosso Deus. E é com permissão dele que nós continuamos rompendo. O pastor Tamashiro sofreu por 2 grandes acidentes em Pires do Rio, em 4 anos que a gente está aqui. Ele viveu 40 anos fora daqui, nunca sofreu um acidente tão grave como aconteceu quando estava aqui. Mas é Deus que é culpado? Não é Deus que é culpado. Ele permitiu, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E na vida de Ruth foi a mesma coisa. Ela perdeu o marido e teve um encontro com Deus. Ela perdeu uma pessoa amada, mas ela foi uma ascendente de um rei. Ela foi a avó de um rei que derrotou um gigante com uma pedra e uma funda. Quem consegue imaginar hoje, talvez a gente com um estilingue derrubando um gigante? Se às vezes nem a nossa coordenação não ajuda. Mas o rei Davi, de pequeno, ele já foi sendo treinado, ele já foi sendo capacitado. E tudo isso, irmãos, é porque ele foi vendo o exemplo da família, de como a família vinha conduzindo, como que ele chegou até aquele lugar. Mas Davi também, para ele ser ungido rei, escolhido rei, não foi fácil. Porque ele também, da família dele, ele era aquele que ficava mais distante. Ele ficava fora do meio, onde os irmãos eram soldados de guerra, os irmãos iam para a batalha, e ele ficava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então, se a gente for ver na Bíblia, cada um que teve a sua história colocada em evidência, passou por um período de separação. E é o que nós somos nessa terra. Nós somos separados para uma grande obra que Deus colocou nas nossas mãos. Colocou na minha mão e colocou na sua mão, independente da idade. Não importa se é criança, adolescente, jovem, ancião, senhoras e senhores. Não importa se é pastor
pastor, missionário, obreiros, independente, se nós aceitamos o nosso Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e nós nos entregamos verdadeiramente a Ele, nós tomamos essa decisão de deixar tudo e seguir a vontade de Deus. Ruth deixou a família toda dela, a parentela toda, para seguir alguém que servia a Deus. E assim a história dela foi mudada. E assim, quando Boaz conheceu Ruth, aceitou Ruth, mesmo que ela tivesse feito de uma maneira que ele pudesse entender que ela era a mulher escolhida, ele ainda assim disse aqui no versículo 11 do capítulo 3, que ele sabia assim, diz assim o versículo todo: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth deixou a parentela, Ruth seguiu a sogra, Ruth foi a avó do rei Davi, Ruth trabalhou de tal maneira e ela se apresentou de tal maneira que Boaz, quando viu, já falou: não, diante de todos eu sei que você é mulher virtuosa. Não era uma mulher que andava de qualquer jeito, era uma mulher que realmente, quem olhava para ela via que também era diferente. Também era diferente. E foi a decisão que ela tomou. E hoje, irmãos, se a gente trouxer para a nossa memória, na nossa meditação, que escolha eu tenho feito diante de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus? Que caminho eu tenho escolhido para escrever a minha história com Jesus? Será que a minha história vai ser passageira? Que passou um vento, acabou a minha história? Será que a minha história vai se resumir a esse culto de hoje, a palavra de hoje, e ali acabou a história da família Tamashiro, de quem louva, de quem prega? Ou será que a nossa história, a minha história, a sua história, vai ter uma continuidade através dos frutos, através do resultado do nosso trabalho, através do nosso esforço, aquilo que nós vamos conquistando para a obra de Deus, para o reino de Deus? Nós temos, irmãos, que produzir, nós temos que tomar a melhor decisão, nós temos que estar no melhor lugar. Nós sabemos que o mundo nos oferece muita coisa boa. Quem falar que o mundo oferece só coisa ruim, irmãos, é mentira, porque o mundo oferece muita coisa boa. Mas as coisas boas que o mundo oferece é passageiro. A gente se alegra por um momento, depois vem o arrependimento, depois vem o remorso, depois vem aquele peso na consciência. Agora, o que Deus nos oferece, o caminho que Deus nos oferece é eterno. É um caminho que nos leva à vida, a uma vida totalmente diferente dessa vida que nós conhecemos. É uma vida onde nós não vamos mais precisar interceder um pelo outro por causa de enfermidade. É uma vida onde nós não precisamos mais nos preocupar com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, com o trabalho, se nós vamos ficar empregados ou desempregados. Porque para onde nós vamos, se tomarmos a melhor decisão, é para um lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá doença, onde não haverá dor, onde não haverá separação, não haverá luto, não haverá nada de tristeza que nos aflige nessa terra. Esse é o lugar que nós vamos estar, se nós tomarmos a melhor decisão, a decisão de seguir a Cristo, que morreu por nós. Ele deu a vida dele para me salvar e para te salvar. Ele derramou um sangue precioso para me purificar dos pecados e para purificar toda a igreja do pecado. Jesus morreu sem reclamar, por pior que seja o nosso pecado. Jesus não murmurou, não reclamou e não falou: por isso eu não vou morrer. Ele se entregou calado, porque ele sabia que um dia a nossa história seria
seria contada no céu. Ele sabia que um dia Ele estaria nos portais eternos para nos receber. E esse dia, igreja, está chegando. O dia do nosso encontro com o Mestre está próximo. Pode ser que hoje seja o nosso último dia aqui na terra. Pode ser que antes mesmo do pastor dar a bênção apostólica, Jesus volta e busca a igreja. E como igreja do Senhor, nós estamos preparados para este momento. Nós estamos com a nossa vida no altar do Senhor, seguindo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, renunciando o pecado, renunciando a nossa carne e obedecendo ao nosso Espírito, ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Irmãos, então que nós possamos tomar essa decisão, a decisão de escolher quem nós vamos servir, quem nós vamos seguir, a quem nós vamos nos espelhar. Se nós queremos as vaidades deste mundo, voltar para trás, olhar para trás, ficar com aquilo que nos prendia ao mundo, ou se nós vamos tomar essa decisão de deixar tudo, não olhar para trás, ir para uma terra que às vezes nós não conhecemos, que é a terra guiada pelo Espírito Santo de Deus, onde ali nós vamos colher os frutos de tudo aquilo que nós estamos semeando, onde ali nós vamos ver a nossa geração sendo reconhecido como verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus. Irmãos, e se hoje for o nosso último dia aqui, que todos nós possamos fazer um lindo coral para subir no céu, cantando glória a Deus e aleluia, olhando para baixo e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, e de agora em diante vai ser eternamente na presença dEle. Tudo passa, irmãos, tudo passa nessa terra, mas o que é do alto dura para sempre. E nós vamos estar firmes, irmãos, porque Deus quer um povo corajoso, Deus quer um povo que olha para os verdadeiros discípulos de Jesus, porque os discípulos não são só esses mencionados na palavra de Deus. Os discípulos de Jesus é aqueles que meditam na palavra, estudam a palavra, conhecem a palavra, conhecem a vontade de Cristo e obedecem, e segue, e faz conforme Deus permite que se faça, obedecendo a palavra, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando sempre para o alvo, que é Jesus. Então, igreja, neste momento eu quero pedir à igreja que esteja sempre em oração, repreendendo todo o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, mas a nossa santificação no Senhor vai nos levar mais alto, vai nos levar no céu de glória, onde habitaremos por toda a eternidade, vivendo em comunhão, vivendo em alegria. E que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue falando ao coração de cada um dos irmãos, e que nós possamos, irmãos, ser como Ruth, seguir aqueles que seguem a Cristo, caminhar com quem caminha com Cristo, para que a gente possa ver a nossa história contada no céu e lembrada de que um dia passou por essa terra um povo que buscou a face de Cristo, a face de Deus, que serviu a Deus de todo o coração e foi morar no céu, e foram secadas as lágrimas. Se hoje, irmãos, você chora pela perda de alguém, ou se você chora por algum problema que você não consegue resolver, pode ter certeza, nada disso fugiu do controle do nosso Deus. Ele está cuidando de tudo, e Ele vai livrar o povo dele de todo mal. Amém?